Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz. Hoje o Evangelho está em São Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13, que vai falar dos discípulos de Emaús, que após Jesus ser crucificado, eles saíram de Jerusalém para ir para uma aldeia chamada Emaús, fugindo ali dos problemas, talvez estavam tristes ali pelo caminho por conta da crucificação de Jesus, mas foram dois discípulos, um dos dois discípulos que esqueceram que Jesus prometeu, que ele seria crucificado e também ressuscitaria ao terceiro dia. E eles não confiaram na palavra de Deus nesse momento. Então eles saíram de Jerusalém e partiu para Emaús, que fala assim, nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo que se tinha passado, enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhe como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então, de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Essa primeira parte fala que pelo caminho eles encontraram Jesus Cristo. Jesus Cristo andaram com ele, Jesus Cristo conversaram com ele. Só que eles não reconheceram Jesus, pois os olhos estavam vendados. Talvez vendados pela preocupação, vendados pela tristeza, vendados pela correria do dia a dia, como nós mesmos. Talvez você está no seu momento mais crítico da sua vida, um desemprego, problemas no matrimônio, na família, e você não consegue reconhecer Jesus perto de você. Você não consegue reconhecer que Cristo está ali a todo momento conversando com você e perguntando por que estás triste. Sabe, muitas vezes nós esquecemos das promessas que Jesus nos fez. Muitas vezes nós esquecemos disso e quando bate a depressão, bate a ansiedade na nossa casa, bate a preocupação, a tristeza no nosso coração, ao invés de nós se abrir com Deus, clamar a Deus, nós nos fechamos. E nisso nossos olhos irão ser vendados para o mundo espiritual. Nós temos que ter olhar sobrenatural. Nós temos que olhar sempre à frente. Se um problema está aqui, você tem que olhar sempre à frente do problema. Que Deus tem a solução. E muitas vezes nós não olhamos e nós ficamos como os discípulos de Emaús, com os olhos vendados. E a segunda parte fala assim, no versículo 18 adiante. Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe, és tu o caso único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhe ele, que foi? Disseram a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes, os nossos magistrados, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol. E não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram a visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-nos assim como as mulheres tinham dito, mas eles mesmos não viram. Muitas vezes muitas pessoas conseguem ver o sobrenatural de Deus e chega até você e fala, e você faz como eles, também não acreditam, Como Maria Madalena foi a primeira a chegar no sepulcro de Jesus Cristo e viu que ele tinha ressuscitado e ela contou para os apóstolos. Só que eles não acreditaram, porque faltou visão espiritual, porque estavam tristes porque o mestre tinha sido crucificado, mas esqueceram da promessa que Cristo fizeram com eles, E segundo fala assim, Jesus lhe disse, ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava dito em todas as escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar.
fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. A próxima parte também que nós temos que entender é chamar Jesus para dentro de nossas casas. É chamar Jesus para dentro do nosso coração. No seu momento mais ruim, de dificuldade, de alegria, você sempre convida Jesus para estar com você. Porque Jesus entrando em seu coração, você consegue ter a visão espiritual, a visão sobrenatural. Você não consegue ter uma visão só do mundo, só das dores, né? Só das coisas ruins que têm acontecido em famílias, em casas, no trabalho. Então, assim, quando você tem uma visão, você chama Jesus para entrar com você, Jesus começa já a te indicar o lugar certo, a te indicar o caminho certo, né? Como Jesus vai fazer com eles aqui agora, ó. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão e abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? E nessa parte é que Jesus entra para a casa deles, que eles convidam Jesus para entrar para a casa deles, sem saber. E Jesus pega o pão e parte. E eles, vendo Jesus partindo o pão, eles tiveram a visão aberta. Eles retornaram a visão espiritual e viu que era Cristo que estava com eles a todo momento. Que era Cristo que estava caminhando com ele ali nos espinhos. Que era Cristo que estava a todo momento indicando para eles, explicando para eles a Sagrada Escritura. E eles ainda falam: acaso não lhe queimava o coração quando ele pregava? Então, se a palavra de Deus hoje não queima o seu coração, é porque tem alguma coisa errada. É porque você tem que abrir o seu olhar espiritual, como os discípulos de Emaús, chamar Jesus para dentro da sua casa, do seu coração, que aí a palavra vai começar a queimar no seu peito. Se isso ainda não acontece, é porque tem algo errado. Se você ouve a palavra de Deus como se fosse uma leitura qualquer, é porque você tem intimidade com Deus. Você ainda não tem essa intimidade que é preciso. Então, chame Jesus, abre o seu coração, chame Jesus para a sua casa, para a sua vida, mesmo que a caminhada esteja difícil, como a caminhada de Emaús, pois ele saiu de Jerusalém a Emaús, é uma distância muito grande, é uma distância de 6 estádios. E ali eles foram percorrendo e Jesus no caminho com eles a todo momento, só que eles não reconheceram, porque estava triste, preocupado, né? Como nós mesmo na nossa rotina, no dia a dia, muitas preocupações, muitas coisas para resolver, e esquecemos que Jesus Cristo está ali a todo momento conosco. E quando eles chamam Jesus, insiste Jesus para entrar para a casa deles, é que Jesus parte o pão. E esse pão nós vemos como a Eucaristia, que Jesus dá graça e parte o pão, a Eucaristia. Toda vez que você faz uma adoração à Eucaristia, que é o corpo e sangue de Cristo, a sua visão espiritual aumenta, a sua visão se abre como os discípulos, como Jesus fez, partiu o pão e abençoou. Então se lhe abriu os olhos e o reconheceram. Ali você reconhece Jesus Cristo em carne e sangue. É preciso que você abra o seu coração. É preciso que você deixe a preocupação de lado um pouco, a tristeza. Talvez você está passando por um momento muito difícil, mas Jesus Cristo está a todo momento ali. E é preciso que você também adore Jesus Eucarístico. É preciso que você volte para a igreja. É preciso que você veja Jesus ali. Porque ali sua visão vai se abrir e o seu coração vai se queimar pela presença de Jesus, como os discípulos. E para finalizar, os discípulos falam assim: levaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11, o que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhe havia acontecido no caminho e como tinha acontecido, reconhecido ao partir o pão. Eles saíram de Jerusalém porque estavam preocupados e tristes pela crucificação de Jesus Cristo. Então eles correram do problema. Ali para eles era problema, então ele foi para Emaús. E eles fugindo do problema pelo caminho, Jesus Cristo estava com eles andando, pregando para eles. E eles não reconheceram por conta
da visão espiritual que eles não tinham, por conta da preocupação que tampava os olhos deles. E quando eles decidem chamar Jesus para dentro da casa deles, ao chegar em Emaús, Jesus Cristo parte o pão e leva ao céu, e eles reconhecem Jesus. Ao reconhecer Jesus, o coração deles se abrasam. A palavra que Jesus contava para eles começaram a queimar no peito dele, porque eles reconheceram Jesus Cristo. Eles viram que pelo caminho difícil Jesus Cristo estava com ele, e Jesus Cristo ressuscitou. Para eles, Jesus Cristo só tinha que ser crucificado, não ia ressuscitar, e Jesus já tinha falado isso para eles várias vezes. Várias e umas vezes na Bíblia, Jesus Cristo fala: eu vou ser crucificado, eu vou ser flagelado, mas eu vou voltar. Eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E quase nenhum deles acredita. E quando eles viram que era Jesus, que Jesus estava realmente com eles, eles voltam para Jerusalém, onde era o problema deles. Onde para eles era o problema, eles voltam para esse problema de novo, porque eles viram que Jesus realmente vive, é igual nós. Jesus Cristo vive, Jesus Cristo reina. Basta você abrir o coração, limpar seus olhos e abrir a tua casa para Ele. Não casa material, mas sim o teu coração também. Abre o seu coração para Deus. E se você está fugindo de um problema, volte para Ele, mas volte com confiança, que Jesus Cristo está com você. Faça como os discípulos de Emaús voltaram para Jerusalém, sem medo, sem preocupação, sem tristeza, porque Jesus Cristo vive. Que Deus abençoe cada um de vocês, e que vocês possam fazer como Jesus, como os discípulos de Emaús, reconhecer Jesus Cristo na Eucaristia, no pão vivo, e ler a Sagrada Escritura. Sabe, é importante nós lermos a Sagrada Escritura para estar totalmente ligados a Deus. Graça e paz, que Deus abençoe cada um de vocês.